manifesto, não sei se vocês conhecem, eu trouxe aqui, posso deixar aí, mas ele está disponível também pela internet e na forma daquela petição pública, né? É um manifesto que chama Não ao Projeto de Acordo, porque o nome inicial desse acordo era Acordo com Propósito Específico, depois virou Acordo Coletivo Especial, do Sindicato Metalúrgico do ABC, que foi uma iniciativa de juízes do trabalho, especificamente de um juiz do trabalho que vocês devem conhecer, que é o Jorge Souto-Maior, lá da região de Jundiaí, de São Paulo. Foi mais uma iniciativa dele e de outros juízes de São Paulo, que fez esse abaixo-assinado, que está aí disponível e tal, e que rodou pela internet também, se manifestando contrário a este acordo. Né? Ele teve uma difusão muito grande ali, por meios eletrônicos desse manifesto. E vários dirigentes sindicais da CUT assinaram esse manifesto. Né? Então, não é tranquilo, né, esta posição aí em relação ao acordo coletivo no interior da própria CUT. E perdi aqui as questões onde que eu anotei. Tirei meus papéis todos aqui e perdi. A questão que ela levanta, quais são as tendências, né? Tu falou da pejotização, da terceirização, etc. O que eu acho é o seguinte, quer dizer, o que eu falei, a gente vem vindo, o contexto em que essas propostas acontecem, tanto da CNI como dos sindicatos metalúrgicos do ABC, é um contexto de uma precarização do trabalho que já vem de longa data, né, tanto nas suas velhas formas como nas suas novas formas. A terceirização, por exemplo, é um dos temas que eu tenho estudado já há mais de 20 anos, é uma das formas talvez mais fortes, mais violentas da precarização do trabalho. A pejotização, que tu falou, é uma forma de terceirizar através de que o indivíduo não tem mais, né, não é mais regular pela legislação, não é mais empregado, ele é agora um PJ, uma empresa. Então, através de uma fraude, né? É uma forma de fraudar os direitos trabalhistas. Então, e isso, a terceirização, sistematicamente tem sido usada para isso, as cooperativas, né? Tem aí pesquisas e auditorias feitas pela fiscalização do Ministério do Trabalho que tem mostrado isso sistematicamente. Então é um processo. Aí pergunta assim, para onde vai? Vai até onde? Vai até onde? Ninguém sabe. Isso aqui, essa proposta da CNI e a proposta do acordo coletivo, para mim, é assim, está chegando no topo do grau de precarização por conta da coragem que essas instituições estão tendo de formalizar uma proposta. Né? Porque as mudanças pontuais, os usos de recursos para burlar a legislação, isso já vem se desenvolvendo, se intensificando. Agora é o quê? É legitimar e legalizar isso. É disso que se trata. Né? Então é muito grave, porque isso aqui não é uma reforma da CLT, é o fim da CLT. O que vai ter implicações sobre a redefinição, que eu disse, da própria Justiça do Trabalho, ou do seu fim de novo, discussão sobre o fim da Justiça do Trabalho, e a redefinição do lugar e da função do Ministério do Trabalho, na sua fiscalização, ou do Ministério Público do Trabalho. Isso vai ter implicações imediatas sobre essas instituições se esse tipo de projeto for aprovado. Então, para onde vai ninguém sabe, depende da luta política que isso vai gerar. Né? Tem algumas coisas interessantes. Esse acordo coletivo especial que está sendo gestado, que foi apresentado em 2011, ele está em suspenso. O governo não implementou nem mandou para o Congresso Nacional, porque não existe homogeneidade e concordância dentro da própria Central Única dos Trabalhadores. Não é o pessoal de oposição, que não tem nada a ver com a CUT, que está contra. É dentro da CUT. Então isso é um dado importante se pensar politicamente, né, em termos dessa relação que possa se estabelecer aí dentro da proposta, né, que o governo está fazendo. Então, está em suspenso. Continua. Por outro lado, eu acho que a CNI faz a proposta que fez, com a coragem que ela faz, que se vocês lerem é uma coisa assustadora, como ela coloca a nu, né, os seus objetivos, a sua proposição, porque ela tem respaldo no meio sindical. Se ela não tivesse respaldo no meio sindical, acho que ela não teria coragem de fazer o que ela fez. E nesses termos que ela fez, dessas 101 propostas que para destruir qualquer tipo de limite à exploração do trabalho no Brasil. Então, isso é um dado também importante. Né, Mas, professora, sendo assim,
Se a gente vê que está havendo um avanço justamente na precarização das relações de trabalho, se estamos chegando a esse ponto, para recuar, como? Não tem receita. Por onde? Não tem receita. Né? Não tem receita. Para fortalecer E, por as leis exemplo, quando trabalhistas. tu diz assim, existe um elemento cultural, né, dos trabalhadores, isso é em parte. Tem que relativizar um pouquinho isso. Por quê? Porque isso historicamente foi se alterando. Foi se alterando. Os trabalhadores brasileiros já lutaram muito, já tiveram conquistas importantes, assim como tiveram perdas. São situações ou conjunturas históricas diferentes. A cultura não é do trabalhador, a cultura é do capitalismo. Esta cultura que tu fala, de querer ganhar mais dinheiro prejudicando a saúde, é o do capitalismo, não é do trabalhador. É que ele está contaminado, evidentemente, porque é uma cultura que se tornou hegemônica. Né? E isso a gente vê se reproduzir individualmente, em todos nós. A gente não percebe, por exemplo, que a gente está adoecendo de tanto trabalhar. E tem por limites. É muito mais difícil qualquer sindicato lutar em relação às questões de condições de trabalho do que em relação à questão salarial. A questão salarial, todo mundo se mobiliza. Todo mundo quer ganhar melhor. Todo mundo quer ganhar mais. Não interessa a que custo, mas quer ganhar mais. Então faz mais hora extra, etc. Porque a cultura é do capital, não é do trabalhador. Isso é importante se dizer, porque senão é como se o trabalhador é que fosse responsável pela sua própria precarização. Não, eu sei que tu não disse isso, mas estou chamando a atenção que é uma cultura que se tornou hegemônica, porque nós somos bombardeados por todos os meios, né, de divulgação, de propaganda. Então todo mundo tem que ter carro, todo mundo tem que ter casa, todo mundo tem que ter equipamentos, todo mundo tem que ter os iPhones, iPad, iPod, etc. Todo mundo tem que ter o que tem de mais moderno, todo mundo tem... Enfim, tu tem uma avalanche, né, te pressionando, te assediando o tempo inteiro, né, em que isso vai sendo incorporado, vai sendo incorporado. Nós estamos vivendo uma situação no Brasil também problemática, né, como vocês apontaram aqui, do seu ponto de vista político. Teve melhoras? É evidente que teve melhoras. Não vamos negar também que não teve melhoras, né? Não vamos também ser um tipo de crítica ou de oposição sistemática que não enxerga que teve melhoras desde que o governo Lula assumiu. Pontuais, né? Algumas medidas, nós podemos achar isso, mas o problema não é nem esse, se melhorou ou piorou, porque o problema de tu ficar dizendo se melhorou ou piorou é porque tu está sempre comparando com outros. Então tu fica lá comparando com o que o governo Fernando Henrique fez e o que o governo Lula e agora a Dilma fazem. Então esse tipo de comparação ele pode servir para alguma coisa, mas para avaliar uma situação é muito difícil. Mas só para concluir, então veja, nós estamos vendo uma situação complicada, por quê? Porque existe um discurso muito forte nos meios de comunicação, no governo, né, nos apoiadores do governo, nos sindicatos, nas centrais, não em todas, etc. Mas é um discurso hegemônico que tem sido qual? Que nós estamos acabando com a pobreza e a miséria no Brasil e que nós estamos constituindo o quê? Uma grande classe média, nova, uma elevação de um padrão de consumo ou de inserção no mercado de setores, segmentos que estavam fora do mercado. Certo? Essa é uma discussão fortíssima. Estamos numa nova classe média brasileira. Ora, admitir que existe essa nova classe média brasileira é admitir que o Brasil chegou ao seu topo de desenvolvimento com os países desenvolvidos, que são, né, fortes, têm suas classes médias muito fortes, no caso especificamente dos Estados Unidos, ou mesmo os países europeus, e que, portanto, nós chegamos agora nesse topo. Então, somos um país que se desenvolveu, somos um país que é uma falácia. Nem classe média o país constituiu, nova nenhuma. Tu pode dizer que constituiu novos segmentos de trabalhadores, inclusive, certo? Em condições, como é o caso dos call centers, que é um segmento novo de trabalhadores, certo? E que é um dos segmentos que mais tem sofrido problemas de saúde mental e física. Então, estão inseridos no mercado, têm um salário, em geral todos são formais, em geral todos são contratados, com carteira assinada, etc, etc.
o que não garante absolutamente nada, né? As condições de trabalho. Mas mudar as condições de trabalho é a coisa mais difícil que existe. Nós fizemos uma greve na UFBA, os professores universitários fizeram uma greve, um dos temas centrais da greve era as condições de trabalho, a precarização das condições de trabalho dos professores das universidades federais. Era o eixo central da greve, para além da questão da estruturação da carreira docente, né? Que aí tem implicações salariais. Discutimos, são 3 meses de greve, uma das maiores greves que a gente já fez, uma das maiores de tempo e de adesão. Né? Uma greve bonita, que na UFA é muito boa também, etc, etc. Aí, terminou a greve, volta todo mundo para o seu ritmo, para a sua dinâmica, a sua rotina de trabalho, não altera um milímetro a condição de trabalho. Por quê? Uma aluna veio me perguntar, professora, vocês lutaram, e aí? Agora estão aqui de novo nessa condição, mas eu falei assim, porque é a coisa mais difícil de ser feita. Para tu mudar a condição de trabalho, tem que mudar os elementos estruturais que estão definidos para aquela instituição, para aquele local. Tem que mudar isso. Vocês aqui na Justiça do Trabalho, vocês têm hoje uma redefinição das funções, das metas, né? Como é que das formas de controle, né? Do grau de produtividade. Imagino que vocês tenham também, em função das metas, uma flexibilidade salarial, certo? Que está vinculada às metas. Isso está aparecendo por todos os campos. Né? Mesmo os docentes, os professores docentes, por exemplo, que não têm metas de produtividade em separado, né? Mas os professores docentes hoje, de uma certa forma, eles também estão pressionados pelo mesmo tipo de objetivo. Certo? Por quê? Porque as instituições de apoio à pesquisa no Brasil, tipo CAPES, CNPq, elas exigem que os professores, para terem apoio, têm que produzir, têm que publicar artigos, publicar qualquer coisa, mas tem que publicar, porque o problema é a quantidade, não é o número, então tu tem metas. Certo? E há uma pressão muito grande sobre os professores para que eles se submetam, inclusive, ao formato da pesquisa que existe hoje no Brasil. Então, e o formato da pesquisa que existe hoje no Brasil é cada vez mais com a mentalidade do setor privado. Certo? Então, uma pesquisa ela tem que ter resultados num tempo curto. Como é que tu faz uma pesquisa na área de ciências humanas, ou mesmo das chamadas ciências duras, que tu tem que apresentar resultado em 1 ano ou em 3 anos? É o que os editais exigem, certo? Ou seja, tu apresenta qualquer coisa, mas não há nenhuma maturidade na pesquisa para tu apresentar, mas tu tem que apresentar resultados, certo? Então, é difícil, é muito difícil mudar, porque tu tem que mudar esses elementos que são estruturais dentro do sistema. Né? Agora, não responsabiliza os trabalhadores por isso, entendeu? Porque a tendência nossa é um pouco essa, fulano quer ganhar mais dinheiro, o negócio dele é mais... responsabilizar. É questão de observar o grau de alienação. Apenas isso. Com a crise mundial, quando atingiu a Grécia, se falou numa reformulação da relação capital-trabalho. Que reformulação a senhora acha que poderia ser essa? Porque só se falou que haveria uma necessidade de se reformular, porque esta relação do capital quebrou alguns países. Então, há a possibilidade de uma reformulação, e qual seria essa? Não, veja, tem um debate sobre a crise do capitalismo hoje, essa crise que abriu em 2008 nos Estados Unidos e que se tornou uma crise mundial, né? E que hoje está mais situada nos países europeus. Então tem um debate que explica o seguinte: qual foi a origem dessa crise? O que causou essa crise, do tamanho que ela veio? E o que causou essa crise é a forma, o padrão de desenvolvimento do capitalismo hoje no mundo, que está sustentado fundamentalmente no capital financeiro. Né? Ou seja, diferentemente de outros momentos históricos do capitalismo, tu tem hoje uma hegemonia, vamos dizer assim, né? Uma força predominante do capital financeiro, que é o que dita tudo como deve ser. Então, não só do ponto de vista do poder que tem a especulação financeira, as instituições financeiras, bancárias, etc., como da lógica do funcionamento desse capital. Impregnou tudo, impregnou inclusive todos os outros tipos de capital, porque todos os outros tipos de capital hoje estão submetidos, subordinados e são ao mesmo tempo também capital financeiro.
Né? Então, é a lógica do curto prazo. A grande questão do capital financeiro é aquilo. Tem um retorno sempre no curto prazo. Né? E essa é a lógica que predomina. Predomina no campo dos investimentos, do capital, e predomina no campo das nossas vidas. Nós vivemos com a lógica do curto prazo, o tempo inteiro. Isso contaminou, inclusive, os empregos também, que se tornaram cada vez mais empregos de curto prazo. Então, o que se discutiu, que esta crise, ela é uma crise que expressa os limites desse tipo de desenvolvimento do capitalismo. Né? Ou seja, constituído, sustentado fundamentalmente na lógica financeira. Ou tu muda isso, certo? Ou tu não resolve a crise. Agora, a pergunta é, como mudar isso? Né? Porque tu não resolve a crise. A crise não se resolveu. A crise de 29 que a gente fala, começou em 29, só foi resolvida em 46. Só foi superada pós-guerra. Pós-guerra. Certo? Quanto crise. Nós começamos essa crise em 2008 e ela está aí em curso. Latente em outros países, com menor expressão. Na América Latina está com uma expressão menor, que varia de país para país e tal, né? Mas ela está aí. E atingindo países que não é só a periferia da Europa, não é só a Grécia, Portugal e Espanha, que como periferia estão mais atingidas. Mas está na França, está na Itália, está na Alemanha. Então, a discussão que se colocou para vários segmentos aí é o seguinte, ou muda esse padrão, portanto tem que romper com essa estrutura que está dada pela lógica da acumulação através do processo de especulação financeira, ou a crise não vai ser resolvida. É essa a questão que está posta. Como romper, as coisas se complicam, porque é muito difícil tu encontrar hoje, em qualquer país, algum segmento do capital ou do empresariado que se dispõe a romper com essa lógica. E como tu tem os governos, que na realidade representam em grande parte esses segmentos, os governos o que fazem? Transferem verba pública para eles. Porque o que aconteceu com as instituições financeiras que se arrebentaram nos Estados Unidos ou mesmo na Europa? Ou quais são os planos de austeridade para a Grécia, Espanha e Portugal? É a transferência de recurso público para as grandes instituições financeiras privadas ou capitalistas. Então, aí a questão depende muito do tipo de movimento que se constitua, né? Fruto disso, os movimentos sociais que possam. Isso eu ia chegar a falar. Ou seja, o marxismo, uma questão, o socialismo, não tem como ressurgir de uma forma que vá modificar esse padrão. Da forma que o capital vai se ingerir nas relações, da forma que se relaciona, de forma, o dinheiro do jeito que manda nas relações de trabalho e todas as demais. Então, assim, não vê que no surgimento do socialismo teria haver uma solução, ou nem seria possível esse surgimento? Eu acho que está surgindo. Eu acho que nunca o Marx esteve tão em moda, como nós pensávamos. Nunca o Marx esteve tão em moda. E isso tu percebe sobre vários campos. Né? No campo, se pensar na literatura, nunca existiu tanta produção de obras do Marx como tem existido hoje. E não estou falando do Brasil, porque a América Latina sempre foi mais suscetível às formulações marxistas. Né? O marxismo sempre teve muito mais peso no país da América Latina, na formação dos seus intelectuais, né, dos seus estudiosos e mesmo nas organizações de esquerda, né, do que em outros países. Nos Estados Unidos, então, nem se compara, e mesmo países europeus, né, pelo menos no período mais recente, quando tenha surgido lá, né, o marxismo. Mas tu está tendo uma retomada da obra do Marx hoje no mundo inteiro. Está tendo uma discussão, o Marx voltou para as universidades, coisa que tinha sido abolido, certo? E isso já é um indicador de mudança, certo? Por quê? Porque o Marx, ele tem a principal formulação do Marx, não é nem o que vai ser o socialismo, o Marx nunca disse o que seria, nem o que seria o comunismo, né? O que o Marx fez foi diagnosticar e desvendar o que é o capitalismo, né? Dar um diagnóstico do que é aquela sociedade e as perspectivas da sua superação. Né?
O problema é que na história da luta política, os marxismos acabaram construindo uma série de receitas, uma série de modelos que não funcionaram historicamente. Né? Então, esse é um limite dado das experiências socialistas, que foram diversas, que foram diferentes. Tu não teve só a União Soviética, tu não teve só Cuba, né? Tu não teve, enfim. Ali são situações também muito diferentes que precisam ser analisadas. Mas, de qualquer forma, a gente tem vivido aí as 2 últimas décadas, ou pelo menos até metade dos anos 2000, que tem muito a ver com assim, olha, o socialismo acabou, não tem mais nenhuma possibilidade, né? O capitalismo venceu, então é isso mesmo, não tem alternativa, a única saída é essa aí, etc, etc. Mas não é isso que está aparecendo. Está tendo situações, com relação à crise na Europa, os movimentos começaram a se constituir, ou mesmo nos Estados Unidos. Os indignados, né, nas ruas, o Occupy Wall Street nos Estados Unidos, eles são movimentos de caráter novo, que precisam olhar com atenção. Experiências novas, que são importantes, porque os partidos estão muito desgastados, muito. A democracia está desgastada, a democracia formal que nós temos está muito desgastada, está desmoralizada. O caso brasileiro, então, não se fala. Não se fala. Né? Então, é preciso pensar nas novas formas de organização, porque é delas que tu pode construir um processo para uma nova sociedade, que ninguém sabe como vai ser. Não tem receita, não adianta ficar olhando para as receitas que ou estudiosos, ou partidos, ou organizações formularam. Não há receita nesse processo. Os processos precisam ser construídos historicamente a partir das necessidades que vão sendo formuladas. Né? Então, é preciso olhar muito para os novos movimentos, muito, porque eu andei acompanhando um pouco os indignados, né, que é um movimento mais forte, e é muito interessante, porque antes mesmo da crise tinha um movimento chamado dos precários, trabalhadores precários da Europa. E era muito interessante porque os precários tinham um manifesto em que eles diziam o seguinte, que os precários estavam substituindo cada vez mais os trabalhadores. Então, aí eles identificavam quem eram os precários, que é tudo que a gente conhece no Brasil, que lá tinha muito pouco. Né? Que é a falta de inserção, as condições de desrespeito sem direitos, né? O próprio desemprego, né? Os jovens, especialmente, que estudam, chega a hora não tem onde trabalhar. Né? Então, essas condições todas. Então, o que eles diziam? Eles diziam o seguinte, que era preciso, uma coisa super interessante de se pensar, eles fazem um manifesto dos precários e encerram os manifestos com a seguinte palavra: precários de todo o país, de todo mundo unidos. Olha que coisa interessante. Quem é que bolou essa frase? Lá em 1848, no Manifesto Comunista. E os precários e os indignados, eles não têm tradição de militância em partidos políticos de esquerda em geral. O movimento começou, não foi através dos partidos nem dos sindicatos. Os partidos de esquerda e os sindicatos saíram atrás do movimento. Hoje participam, mas o movimento não iniciou através deles. E é um movimento muito crítico, inclusive à atuação partidária e ao tipo de representação partidária nos parlamentos europeus. Tanto é que, se vocês acompanharam os movimentos no auge da crise, quando teve eleições em Portugal, na Grécia e Espanha, a direita ganhou. Em plena mobilização. Por quê? O pessoal dos movimentos boicotou as eleições. Não concorda com aquele sistema de representação. É muito interessante isso. Então, há luzes no fim de tudo. Mesmo porque não estamos no fim de tudo. Bem, gente, eu preciso fazer uma interferência aqui para que a gente conclua o bloco. Se tiver mais alguma pergunta aí. Não, vocês não têm horário também? Não sei se vai ter alguma atividade aqui. Não, acho que agora pela manhã, amanhã é toda nossa, né? Mas assim, como você anotou aí um bloco de perguntas, a gente concluiu todas? Do que eu consegui anotar que eu poderia falar alguma coisa, eu acho que sim. Certo, então vamos concluir esse bloco para que a gente possa, né, propor o encerramento da atividade. Só um aspecto que a gente comentou sobre a China. Né? A China tem uma situação muito complicada que não dá para comparar com o Brasil, né? Em nada. Porque na China tu está vivendo hoje um processo, a partir da luta dos operários chineses, de regulamentação. É o contrário do Brasil.
que é muito interessante, porque como tu tinha um país que não tinha relações ao trabalho, né, efetivamente, tu não tinha, né, antes de entrar as mudanças todas na China, tu não tinha uma regulação. Não tinha legislação trabalhista na China. Assinar esse avanço, então? Hein? Assinar esse que lá está regulando mais ainda? Sim, sim. Eu desconheço. Por conta da luta dos operários, da quantidade de greve que começou a ter na China, por conta do grau de exploração do trabalho, é imensa. E isso está gerando, inclusive, uma legislação que não existia nenhuma. Porque não tinha por que regular o trabalho na China. Não tinha. Na forma como estavam dadas as relações do mercado na China. Hoje, sim. Então, é um movimento contrário. Lógico que ainda existe muita exploração do trabalho, né? Mas há um movimento contrário em relação a um país como o Brasil. Aí parece No sentido da regulamentação. Aí parece que eles avançam inclusive sobre o Vietnã, né, que até essas movimentações, né? A China, como está começando a regular, parece que já está indo para outros países do sudoeste. Do que? Né? As empresas? Também não é, assim, não é isso não. É que são países todos que chamam investimentos por conta no caso da China, do tamanho, inclusive, da China, né? É um mercado fenomenal para todo mundo, né? Para todos os setores do capital. Isso tem ajudado a preservar essa situação do capitalismo, a entrada da China, né? Porque enquanto a China estava fora do capitalismo, sendo desenvolvimento da acumulação, isso dificultava. Agora, o problema é que a China entrou e abriu mesmo, ou seja, então ela tem hoje, ela é um mercado, né? Ela dinamiza o capitalismo hoje. É a China, não é mais ninguém, é a China. Ela começou a reduzir, por exemplo, suas taxas de crescimento agora, e isso tem implicações para todos os países, inclusive centralmente para os Estados Unidos. Nós, no Brasil, por exemplo, a hora que a China cair, a gente se arrebenta. Esse período agora de crescimento econômico que o Brasil teve, mesmo pequeno, né, em todo o processo de exportações brasileiras, é por causa da China. Qualquer retração que a China tiver, nós nos arrebentamos. O que a gente exporta hoje no Brasil? O nosso mercado Commodities. exporte, né? Tudo Só ela compra, China e né? Estados Unidos, Só eles que compram só eles que são o grande mercado, né? A gente nem fabrica o aço, manda só minério de ferro, né? Porque a gente não tem nem como vender para o Paraguai. O Paraguai só quer. Ele não produz aço, ele queria o aço pronto. Mas a China é uma situação mais complicada, né? Mas eles estão num movimento assim, contrário ao nosso, em termos de uma regulamentação. Agora, as condições de trabalho na China ainda são terríveis, porque aí tem um choque cultural muito violento. Não tinha o grau de exploração que tinha antes. Então, por exemplo, o número de suicídios no trabalho na China é imenso. Imenso. Eu tenho uns slides que o pessoal que trabalha com assédio moral e tal fez, de São Paulo, e fez uma apresentação aqui na Fundacentro, que é impressionante o que os slides mostram de denúncias sobre o grau de suicídios na China, por exemplo. Dentro daquela empresa Fox, não sei o que, né? Que é subsidiária da Apple. Que trabalha diretamente para a Apple. Que queria vir Fox, para o Brasil, né? Fox. Eles queriam vir para o Brasil, né? Eles E tinham um projeto de vir para o Brasil, eu não sei se tem. mas parece que eles queriam que o BNDES financiasse. Aí o governo disse, aí também é demais. Eles venham com oferecimento próprio. Para você ter uma ideia, eles tiveram que botar redes dentro da empresa. O pessoal estava se jogando. Redes dentro dos vestuários, das moradias, né? dos trabalhadores, porque eles moram, em parte, na China, dentro praticamente das fábricas. Então eles botaram redes, eles fizeram um termo de compromisso que o trabalhador, quando entra para fazer o contrato, assina uma parte dizendo que ele não vai atentar contra a vida dele. Só para vocês terem uma ideia. Se ele se matar, alguns benefícios para a família, para a família estariam abalados. Suspenso, exato. Então é uma situação complicada, muito complicada. Gente, eu queria primeiro convidar a professora para que ela, em breves palavras, encerrasse, né, todo o arrazoável que foi feito, né, e
e aí depois a gente dá os encaminhamentos necessários. Tá, muito rapidinho, né? Eu quero agradecer a oportunidade. Falei no início, né? A gente tem feito muito, tem tentado fazer isso, né? Às vezes com mais sucesso, outras vezes nem tanto, que é de difundir o trabalho que a gente vem desenvolvendo na universidade, de trocar, né, experiências, parcerias com instituições de fora da universidade, né? Especialmente